Boa noite, pessoal. Vamos tentar aqui novamente reconectar. Gente, o professor está tendo aqui dificuldade para conectar. Só daqui que ele saiu aqui todo o tempo. Deixa eu ver se o professor consegue conectar aqui, gente. Tá dando erro aqui da nossa conexão. Agora deu. Tentei demais aqui. Até que enfim, né? Boa noite. Então a gente pode começar. O senhor está conseguindo ouvir? O senhor está conseguindo ouvir? Tá? Ah, então tá. Então a gente pode estar dando início, né, pessoal? Então estamos aqui para falar um pouco para vocês do imposto de renda. Começa agora, né, hoje, dia 15, e tem término no dia 31 de maio. Então, tem algumas pessoas aqui me mandando mensagem a respeito, inclusive já me mandaram até uma pergunta que eu vou deixar para fazer no final. E conheço um professor convidado, Fernando José, um professor que eu tive há muito tempo na época da faculdade, muito bom, vice-presidente do Conselho aí de Contabilidade. E estamos aqui para tentar esclarecer algumas coisas para vocês e trazer algumas atualidades do que é o imposto de renda, né, este ano. Eu resolvi fazer essa live, como eu mencionei antes nos meus stories, porque no ano passado eu fiz muito imposto de anos retroativos, de 2018, 2017. Muitas pessoas, elas não têm a informação, né? Não sabem que precisam declarar. Então, tudo isso a gente vai estar enfatizando aqui para vocês. Vamos aguardar mais um pouquinho, algumas pessoas entrarem aqui para ficar melhor. Então, passar a vez aqui para o professor Fernando José começar a falar das atualidades, né? E a gente vai ficar interagindo aqui para tentar sanar as dúvidas de vocês, tá certo? Qualquer pergunta, vocês podem estar deixando aí, que no fim a gente vai estar respondendo. Boa noite aí, Fernando. Não está saindo o seu áudio. O áudio não está saindo.
Professor, o senhor está sem áudio. A gente não está conseguindo ouvir o seu áudio, professor. Ainda continua sem. Tá sem áudio. Saiu. Gente, acho que a conexão de Fernando não está muito boa, mas a gente vai conseguir terminar a nossa live. Peço que vocês tenham um pouquinho de paciência devido à questão das chuvas, né? Voltou. Ainda não sai áudio. O senhor está no celular ou no PC? Não sai áudio. Não sai áudio. Eita. Mas vai dar certo, pessoal. A gente vai trazer esse conteúdo para vocês. Deixa eu ver se ele consegue conectar. Não saiam aí que eu vou sortear uma declaração grátis aí para as 10 primeiras pessoas. Postei uma enquete lá no meu Instagram. Se todo mundo votar a favor, eu vou sortear para as 10 primeiras pessoas que entrarem na live. Tá me ouvindo? Agora sim. Ave Maria, gente, Jesus do céu. Nós vamos fazer essa live. Vamos, porque já saiu muita Rapaz, gente. que coisa. Já... Ah, gente, boa noite. Boa noite. Vamos que nós já estamos um pouquinho atrasados. Gente, boa noite. Minha querida amiga, ex-aluna e super contadora aí da Baixada Maranhense, da cidade de Pinheiro, Estamos Ronieli. aqui juntos. Pois é, muito agradecido pelo seu convite e, logicamente, jamais poderia deixar de atender. E hoje começou, né? Começou hoje, pessoal. Hoje, mais uma ideia nossa. Das 9 horas, às 9 horas da manhã começou o envio, né, das declarações de imposto de renda, né, do período, né, 2023, ano calendário 2022. E até hoje, às 14 horas, hoje teve uma live, né, de apresentação lá no CFC, o secretário da Receita Federal, justamente falando desses pontos, enfim, reforçando o que já foi amplamente divulgado. Né? E aí, como eu já falei, eu já mencionei em vídeos anteriores, né, uma das primeiras novidades foi justamente esse prazo, né, esse prazo da declaração de imposto de renda, que vai de 15 de março a 31 de maio. Né? E por que esse novo prazo? E o próprio secretário hoje já confirmou que para os anos posteriores, esse prazo ele vai ser mantido. Né? Vai ser o prazo agora, né, que anteriormente sempre começava 1º de março, né, e ia até 30 de abril. Nós tivemos aí 2 anos, 2020 e 2021, muito complicados, né, com a história da situação da pandemia, onde tiveram os prazos aí alongados, né, mas para esse ano, né, de 2023 e para os próximos anos, o prazo já vai ser realmente 15 de março e 31 de maio. E por que
a extensão desse prazo? Justamente porque o primeiro ponto, porque nós temos várias, né, nós temos algumas obrigações acessórias, né, como a DIP, que é a declaração de imposto de renda retido na fonte, aquela declaração onde as pessoas jurídicas, né, informam os rendimentos, né, não só as pessoas jurídicas privadas, órgãos públicos, enfim, informam toda a movimentação, os rendimentos que teve seus empregados, servidores, né, jogam essa informação para a base de dados, né, da Receita Federal. Né, nós temos aí a DIMED, que é a Declaração das Informações Médicas, né, tudo aquilo de gastos médicos, gastos médicos que o contribuinte teve, plano de saúde, despesas médicas no geral, vai pela DIMED. A DIMOB, que é a Declaração das Informações Imobiliárias, né, rendimentos de aluguéis, enfim, além de outras também pelos bancos. Então, essas declarações, o prazo de envio delas é 28 de fevereiro. Então, era muito pouco tempo para que processassem essas informações na base de dados da Receita Federal. Então, um dos motivos, né, entre eles, da postergação do início, foi justamente, esse foi um ponto muito forte, porque foi justamente para que essas declarações elas estivessem devidamente processadas na base de dados da Receita Federal para que pudessem ser usada uma outra ferramenta que eles criaram já há algum tempo, mas que vem aperfeiçoando durante os anos, e esse ano ela está bem mais aperfeiçoada, que é a declaração pré-preenchida. A declaração pré-preenchida, que é uma ferramenta que a própria Receita Federal está fazendo muito a questão de que seja usada. Né? Exatamente. E como eu já disse em vídeos anteriores, o que é a declaração pré-preenchida? É um mecanismo, que a gente vai falar um pouco dela, é um mecanismo onde o contribuinte ele vai ter acesso às informações que ele já possui, que ele a princípio já recebeu e que já estão na base de dados da Receita Federal. Então, essa parte de fontes pagadoras, porventura que ele teve dos rendimentos, os gastos com as despesas médicas, os saldos bancários, de conta corrente, de poupança, de investimentos, rendimentos de aluguéis que porventura ele tenha tido, na hora em que ele faz, a importação, né, dessas informações pela declaração pré-preenchida, ela já vem bonitinho para a declaração de imposto de renda dele. Tá? E o governo, né, e outra grande vantagem da declaração pré-preenchida, claro que vale lembrar que a declaração pré-preenchida, ela sempre teve, né, muitas reclamações, né, muitas reclamações por parte de vários contribuintes, mas o sistema da Receita Federal vem se aperfeiçoando no decorrer desse ano, e esse ano está bem mais. Né? Tá bem mais. Lembrando que quando você importa as informações da declaração pré-preenchida, não significa dizer que é bom, e é uma recomendação da própria Receita Federal, que você faça a conferência. Né? Que você faça a conferência com os documentos, os informes de rendimentos e outros que você tenha recebido. Né? E também não significa dizer que você não possa alterá-las ou incluí-las. Né? Eu, por exemplo, eu tenho um cliente aqui que ele tem duas fontes pagadoras. Né? Inclusive, uma é pelo SUS. Né? E o valor é acima de R$ 28.559,70, que é o teto mínimo, né? É o teto de isenção para rendimentos tributáveis. Mas não veio. Engraçado, não veio. Quando eu fiz a importação dele da pré-preenchida, não veio. Só veio o da primeira fonte, só de uma fonte. Né? Então, eu vou ter que incluir. Né? Eu vou ter que incluir. Tá? Para quê? Para que não haja, claro, problemas futuros. Então, são algumas situações que eu tenho certeza que os contribuintes eles vão estar passando por isso, mas tem que prestar, né, bastante atenção.
né? Professor, só voltando um pouco o seu raciocínio aí, um lembrete, né, que tem também um cliente falando aí nessa declaração pré-preenchida, que automaticamente ele fez de outro. Eles trabalham no Mateus, né? E um fez a Sim. sua própria declaração. Aí, como eu cobrei ele para fazer a declaração, o outro, né? Aí ele foi e me disse que o rapaz tinha feito sozinho. Aí, o que o senhor falou enfatiza isso, né? Que nem todo mundo, quem não seja contador, não consegue transmitir uma declaração É, adequada, né? o que a orientação, Rony, que eu sempre falo, né? Eu sei que muita coisa automatizou, claro, tecnologia, mas é sempre bom você ter um acompanhamento de um profissional da área contábil, que é o profissional, vamos dizer assim, da área e bem bastante preparado para que lhe auxilie, tá? E você não tenha nenhum tipo de problema. Tá? Não é porque, como eu falei, e nessa situação que eu citei, que você citou, existe a declaração pré-preenchida que está tudo lá certinho, bonitinho. Não. Ela ajuda, claro, bastante. Né? Ajuda. Mas pessoas que têm várias fontes pagadoras ou situações pouco, particularidades, é bom que preste atenção, porque mesmo que as informações, não significa dizer que as informações que vão vir lá eu posso, papum, fechar e enviar, porque você pode ter problema. Tá? Então, é sempre bom que você tenha assessoria ou acompanhamento de um profissional da área contábil, porque ele vai lhe auxiliar e conhece as bases legais, as medidas legais, para que seja feita sua declaração de forma correta e você não venha a ter, né? Principalmente, problema nenhum de Problema estresse. futuro. Exatamente. Entre outras, falando de um pouco mais das novidades, né, que nós temos aqui, a opção pelo débito, né, a opção pelo débito automático, né, vai até o dia 10 de maio. Vai até o 10 de maio para quem quiser optar logo pelo pagamento da primeira cota, né, até a última. E uma novidade é que nessa história do débito automático, geralmente a gente fazia a opção, né, do débito automático, beleza, aí sem querer deu alguma inconsistência, você precisou retificar ou faltou uma fonte pagadora, enfim, né, vamos falar de fonte pagadora e que tenha alterado esse cálculo, né, o cálculo ali do teu imposto a pagar, tá? Ou consequência, vamos voltar a pagar porque é restituir, né? Geralmente vamos falar que é a situação mais importante. Então aí essa opção em anos anteriores era praticamente se perdia. Vamos dizer que você estava lá na segunda, né, na segunda cota e descobriu que a sua declaração está com uma inconsistência, fez, o valor aumentou, o sistema da Receita automaticamente ele vai recalcular aquela diferença e continua o débito automático, né, na sua conta. Então, é bem importante frisar. Os lotes, né? Lotes de restituição, primeiro lote 31 de maio, segundo 30 de junho, 31 de julho, 31 de agosto, 29 de setembro. Continuam os 5 lotes, né? Os 5 lotes tradicionais, tá? Isso não significa dizer que quem porventura tiver tido algum problema e resolveu ou detectou, resolveu esse problema e após o último lote, 29 de setembro, a declaração processou, vai vir, consequentemente, de acordo com as regras, né, que a Receita tem ali de restituição, mas vai sair, consequentemente, nos lotes, né, nos lotes posteriores, em lotes extras, né, como eles falam. Uma novidade aí que os contribuintes gostam, né, professor, é a respeito da restituição. Está valendo, né, que agora quem for fazer essa declaração pré-preenchida e quem utilizar a chave Pix com CPF, né, tem prioridade. Exatamente. Das 5 prioridades, né, Rony, que tem, né, a primeira, vamos elencar, a primeira, né, contribuintes que possuem mais de 80 anos. Isso. Vão ter prioridade, né, vão ter prioridade inicial. Depois, na escala da prioridade, pessoas com idade igual ou superior a 60 anos,
que possuem alguma deficiência, moléstia grave, entram na escala. Depois, na terceira escala, quem tem fonte de renda, quem tem a maior fonte de renda que seja do magistério. Meus né? amigos professores, eu tenho bastante. Exatamente, essa daí também entrou. A quarta, contribuintes que estão utilizando a pré-preenchida e colocando a opção de receber por Pix, né? Essa está na quarta escala. E na quinta e última escala, os demais contribuintes. Né? Lembrando que a questão do fator, né? A questão do fator também, prazo de envio, o prazo que você enviou, também faz um pouco a diferença. Né? Também faz um pouco a diferença, tá? E, consequentemente, os valores a restituir. Porque a Receita Federal, ela tem uma, vamos dizer assim, ela tem uma cota, né, de valores todo mês, né, no decorrer desses 5 meses dos lotes, onde ela vai fazendo o pagamento, né? Onde ela vai fazendo o pagamento dos contribuintes que vão restituir, né? E aí aquela história. Vamos dizer que eu tenha 80 anos e estou com uma restituição aí, vamos chutar um valor aí, vamos botar de 150 mil reais de restituição, né? E tem aquele que é de 60, que está com uma restituição aí de 3 mil e pouco, tá? Então, o sistema da Receita, ele está preparado para, eu tenho, vamos dizer, se eu tenho esse aqui, que tem um valor restituir alto, e eu posso restituir 20 ou 30 pessoas da escala seguinte, que é de igual ou superior a 60 anos, com moléstia grave, ele vai partir para restituir desse povo e vai deixar, né? E vai deixar esse que tem a restituição maior para o próximo lote. Né? Tudo tem uma colocação. Foi bem importante a sua colocação, porque às vezes a gente é muito questionado que uns recebem primeiro, outros não, e às vezes os contribuintes eles não entendem, né, que parte disso vem da Receita Federal, né? Essa questão. Exatamente. Basicamente são as regras que eles colocam as 5 escalas de lotes de restituição, né, de pessoas que vão gozar desse benefício da restituição de receber. Então, foi dividido, né? Está dividido nessa escala, mas tem essas particularidades, obedecendo sempre, né, obedecendo essa regra e obedecendo a questão do prazo, do prazo que você enviou a sua declaração. Né? Outra novidade outra informação, a Receita está esperando, né, esse ano receber em torno de 40 milhões, né, de 40 milhões, a previsão de 40 milhões de declarações. Né, de declarações. Sendo que desse montante aí, pelo menos aí ela está esperando receber mais de 3 milhões e 500 mil através da pré-preenchida. Né? Ela está fazendo a pré-preenchida, ela teve um aumento, só para você ter uma ideia aqui nos dados, ela teve, em 2021, né, foram enviadas 581.940 declarações pré-preenchidas. Em 2022, esse número saltou para 2.955.516 declarações. Então, as pessoas, né, estão utilizando bastante a pré-preenchida. Né? E é bom que a pré-preenchida, você pode, né, a Receita Federal aperfeiçoou o programa. Né? Como é que eu posso, Fernando, como é que eu posso acessar a declaração pré-preenchida? Basicamente, você pode fazer o seguinte, você pode baixar o programa do imposto de renda, beleza. Quando você abre o programa do imposto de renda, lá na aba superior do lado esquerdo, vai ter entrar com o GovBR. Né? Entrar com o GovBR. Você pode entrar com o GovBR ou com a sua certificação digital, se você tiver A1 ou A3. Né? Imediatamente lá, linkando, tá certo? Linkando, você vai autorizar, automaticamente você autoriza, né, o compartilhamento daquelas informações da MECAC, tá? Ele vai dar o sinal lá, e aí você pega lá no sistema, né, na parte que você coloca novo, né, nova declaração. Estou explicando isso porque a gente
fazendo uma live e não teve condições de compartilhar o A material que eu tela. estou utilizando. Mas estamos falando aqui porque é bem fácil, é bem prático, né? A interface do programa é bem simples e muita gente já conhece. Então você vai lá, feito isso, você vai lá naquela opção novo e vai lá na primeira opção das três, né? Que tem três opções lá. Importar a declaração pré-preenchida, uma vez que você já tenha feito isso, logado com a sua senha do GovBR ou certificação digital, né? Importar a declaração do ano anterior, você fez, o arquivo ele tem que estar lá guardadinho na tua máquina, ou você pode ter baixado o arquivo lá do ECAC, da do ano anterior, ou começar uma do zero, em branco, né? Começar uma do zero em branco. Que eu acredito que começar uma do zero em branco, né? Só se realmente, eu vou dizer assim, for a primeira A vez que a primeira vez. pessoa for fazer uma declaração de imposto de renda. Porque ou ele tem o arquivo do ano anterior, né, ou baixado no seu computador, enfim, ou ele faz esse procedimento, né, através da senha GovBR direto lá direto lá pelo programa, né, do imposto de renda, pelo PGR, né, programa gerador, ou tá entendendo? Ou faz, né, ou faz para fazer a importação direta. É o que eu perdi aqui um pouco a linha aqui do raciocínio. Né? Mas sempre interessante, quem já fez, a dica que eu dou, quem já faz declaração, ou já fez, ou começou no passado, ou meu amigo, ou pega esse arquivo baixado pela plataforma ECAC, né? Lá, ou se o contribuinte tiver, ou importa direto pela pré-preenchida, acessando pela plataforma GovBR o certificado. Né? E aí você dá uma praticidade, né? Aquela questão. Não significa dizer, né? Tem muita gente que pensa que trabalhar pela declaração pré-preenchida é só quem vai fazer pelo modelo simplificado. Não, de jeito nenhum, pessoal. Né? Você pode acessar a declaração pré-preenchida usando o PGR, usando o aplicativo Meu Imposto de Renda Pessoa Física, que você baixa na Play Store, no app, na Play Store, se for Samsung, ou na Apple Store, se for iPhone, tá? Só que tem que ter essa autorização, né? Para você acessar, né, a tua declaração e depois de fazer a tua declaração na modalidade pré-preenchida pelo aplicativo, é preciso que você tenha essa autorização feita, né, lá na plataforma ECAC, utilizando ou a tua senha do GovBR ou um certificado digital, A1 ou A3, né? Para que você possa fazer, né? Pode fazer por lá, tá? Pode fazer pelo aplicativo, pode fazer pelo programa gerador do Imposto de Renda, o IRPF 2023, ou pode fazer acessando diretamente a plataforma ECAC, que é o site da Receita Federal. Né? Então tá super, né, Rony? Tá super prático Fácil você entre fazer. aspas, Não né? significa, lógico, se você for utilizar, né, as informações importadas da pré-preenchida, ou seja, lá ou tem gente que não quer, que tem medo, sei lá, às vezes, ou importando do arquivo anterior, faça conferência da documentação. Toda a documentação que você tiver, que o contribuinte, seu cliente, ou a pessoa que você tiver, ou você mesmo for fazer, que você tiver em mãos. Né? Para quê? Para que não dê nenhum tipo de inconsistência, né? E você venha cair na malha fina. Né? Malha fina não significa dizer que... malha fina é basicamente o que... É dizer, olha, tem uma informação aqui na minha base de dados que não está batendo com a tua que vem na declaração. Então, é preciso que você retifique. Né? E lembrando que é sempre bom ter cuidado, porque a gente só tem 3 oportunidades, né, de retificar. Né? Então, fazer certinho, porque senão a dor de cabeça vai ficar retificando. Né? Pessoas antigamente ficavam insistindo para querer saber se batia na trave o processamento da declaração, não processava, e quando não processa, você vai ter que fazer processo digital e juntar toda a documentação, né, Gente da tentando última botar uma declaração que você notinha, enviou e né, mandar para professor? eles. Gente Oi? tentando botar uma notinha para ver se abate lá o imposto. É, isso não acontece mais hoje, não tem mais É, hoje. hoje em dia não tem mais Se, não. se o cidadão
né, se a pessoa jurídica ou o médico profissional, vamos dizer, o profissional liberal não informou na declaração dele, não adianta. Você Não tem vai para a como malha trocar. fina, tá? Não tem esse negócio de, eu sou bom de imposto de renda, que a gente já escutou muito isso, né? Fulano é muito bom, isso tem sempre nas paródias aí que a gente encontra nos mais diversos vídeos. Faz com Verdade. fulano, deu R$ 200 para me restituir. Com fulano dava 1.300, 1.500. Não existe isso, meu amigo. Coloque a documentação toda, as informações corretas e veja o que a memória de cálculo, né, que logicamente, está determinada pela legislação, vai te dizer em termos de quanto você vai ter a restituir ou possivelmente a pagar. Pagar. Né? É. Outra novidade, Rony, para falar aí, pessoal, está na questão das operações, né, das Bolsa de operações valores, em né? bolsas de valores. Isso. Né? Então, quem realizou, né, quem realizou operações em bolsa com alienação cuja soma foi superior, né, superior não, foi até R$ 40.000, né, está isento, né, tá isento de fazer a declaração de imposto de renda. Né? Porque tem muita gente que tem R$ 1.000, a Receita entendeu o seguinte, muita gente que tem R$ 1.000, 1.500, 600, 800, as mais diversas, vamos dizer, os mais diversos valores de investimentos. E até ano passado não interessava. Se você, né, via banco, via algum agente autônomo de investimento, alguma agência, né, alguma agência de investimento como XP, Request e outras tantas que tem aí no mercado, né, que você pode realizar, né, o investimento em mercado de capitais, bolsa de valores, né, por mínimo que esse valor fosse, você já estava obrigado a declarar. E esse ano a Receita Federal colocou esse teto, tendo em vista que a maioria das pessoas, né, tem investimentos mais ou menos nessa faixa, 1.000, 2.000, 800, 500, sei lá, 3.000, valores baixos. Então, quem realizou alienação, né, transações em bolsa de valores, operações em bolsa de valores, alienação, até 40.000, está isento. E a outra, ou quem obteve ganhos, né, líquidos com incidência de imposto. Né? Então, tem que observar muito isso. Vamos dizer que eu tenha 6, 7 mil reais de investimento, mas nessa alienação desses produtos, mais diversos produtos que a gente observa no mercado de capitais, na alienação houve a incidência de imposto. Mas eu não atingi os 40.000, mas teve imposto retido. Né? Teve incidência de imposto retido, então você vai estar obrigado a fazer a declaração de imposto de renda. Então, observar esse ponto, né? Observar esse ponto com relação a essa nova, como eu digo, essa nova regra que teve. Né? Até 40.000, beleza, sem incidência de imposto. Se teve incidência de imposto, não importa o valor, tá? Vai ter que fazer a sua declaração de imposto de renda. Não adianta esconder, lógico, porque os bancos, as financeiras, as agências, né, de transações informam todas essas informações, né, na declaração própria dos bancos. Verdade. O que mais a gente pode, né, focar nesse ponto da pré-preenchida, né? Como eu falei para vocês, a pré-preenchida ela pode ser feita pelo computador, pelo PGR, o programa gerador, né, pelo aplicativo Meu Imposto de Renda, né, que você pode baixar no seu celular. Lembrando que para você usar pelo celular, né, você precisa autorizar através da sua senha GovBR ou pelo seu certificado digital, né, para que você possa trabalhar, tá? Ou diretamente pela página da internet do ECAC. Com relação à outra novidade dessa da pré-preenchida, é a situação onde você pode, né, autorizar
autorizar um CPF, né, onde você pode autorizar um CPF a ter acesso, né, a ter acesso lá pela sua declaração da pré-preenchida e fazer. Né? Então, por exemplo, Rony, se você chega e me diz assim, Fernando, tu sempre faz minha declaração de imposto de renda e eu quero que tu faça esse ano. Eu disse, beleza, Rony, entra lá no ECAC, vai lá na opção Meu Imposto de Renda, tem lá uma opção Autorizar CPF, coloca meu CPF, né, estipula lá o prazo, que é no máximo até 6 meses, tá certo? Até 6 meses, dá o clique, beleza, você está autorizado, tá? Eu estou autorizado. Da minha, né, na hora de eu entrar pelo aplicativo, ou pelo PGR, Programa Gerador, ou pela página da internet, né, eu vou lá na opção, digito o teu CPF para baixar tuas informações e ela vem tranquilamente para mim, porque o meu CPF está autorizado. É outra novidade, né, é outra novidade que facilita o acesso às informações. Bastante a gente. Exatamente. Lembrando que você só pode autorizar no máximo até 5 CPFs. E para o ano, a Receita Federal só vai autorizar 3. E olhe lá, né? A gente participando de uma live no dia 1º, né? No dia do lançamento das regras do Imposto de Renda, dia 1º de março, teve gente que perguntou lá, poxa, mas eu lá aqui no meu escritório eu faço 450, 500 declarações. Meu amigo, o que vai acontecer, como é que faz para autorizar? A Receita não pretende ampliar? Não. Autoriza 5, faz das 5, baixa, se o povo não tiver. Se tu não tiver as certificações digitais desse povo, todo mundo vai autorizando lá para ti, tá entendendo? Todo mundo vai autorizando lá para ti, na medida em que tu for terminando a declaração desses 5 aí. Porque você só pode ter 5 pessoas. Então, eu só posso ter a autorização de 5 CPFs para mim, para fazer. Ah, Rony, tu é a 6ª ou a 7ª, tá na fila. Quando eu terminar, eu vou lá na opção e clico excluir. Pronto, aí eu já consigo receber, vamos dizer, a autorização do teu CPF para me fazer. Tá? A não ser que eu tenha a senha do GovBR, como eu estou te falando, ou a certificação digital de cada um desses clientes para eu poder fazer automatizado. Né? Mas a maioria também já tem a certificação e a CPF. Muitos já têm a GovBR. Isso, mas esse ponto aí da autorização diz respeito ao uso da pré-preenchida, né? Da facilidade de você ter as informações importadas da pré-preenchida. Né? O que pode ser, quem tiver certificação, aí não interessa essa parte, né, de quantidade. Eu, ao invés de eu fazer a autorização, pela certificação digital, eu faço a procuração eletrônica. Aí a procuração eletrônica, tranquilo, não tem problema, como eu digo, não tem problema nenhum. Posso ter quantos CPFs forem, tá? Posso ter quantos CPFs forem vinculados, certo? Então, mas sempre reforçando que quando você baixar as informações da pré-preenchida, não é porque está vindo de lá que você não vai fazer a conferência. Faça a conferência dos dados que já chegou lá e inclua outras despesas que, porventura, né, você tenha tido. Dependentes, por exemplo, na declaração do ano anterior, eu não tinha tido filho. Então, não tinha dependente. A pré-preenchida, ela não vai puxar. Tá entendendo? Diretamente com o nome da eu vou lá e incluo. Posso fazer a inclusão de modo que eu faça tudo certinho, correto, tá? Informando nos campos certos, os valores certos, tudo direitinho, para que eu não possa vir ter problema com a questão da malha fina. Nossa presidente Ana Lígia aí está acompanhando. Estou vendo aqui, grande prazer. Valeu, um abraço, minha irmã. Minha querida ex-aluna também, Nelma. Um abraço, Nelma, para ti. Tá? Mas é sempre, olha, falar de declaração de imposto de renda é sempre maravilhoso e, ao mesmo tempo, é um tempo interessante para a gente sempre chamar a atenção para essas particularidades, né? Principalmente essa questão do cruzamento, né? Cruzamento de dados. Né?
o pessoal não brincar ou vacilar, porque a Receita, quando ela agarra um, meu amigo, né, sabe que para largar de mão, vamos dizer assim, você já fica taxado, né, lá no bom sentido. Então, o que que a gente pode, né, o que que a gente pode falar mais? A inclusão lá do código 28, né, a inclusão do código 28 lá na aba rendimentos isentos não tributáveis, que é justamente para a questão das pensões alimentícias. A gente sabe que recentemente, aí, há muito tempo, teve uma decisão, né, do Supremo Tribunal Federal, onde os rendimentos, não incide mais imposto de renda retido na fonte em cima de pensões alimentícias, tá? Pensões alimentícias. Lembrando que você declarar, né? Você que paga a pensão, querer declarar pensão que você paga, pensão alimentícia para a tua ex-companheira, sem que ela esteja, né, devidamente com a autorização, né, for judicial ou se for extrajudicial, lá com o registro no cartório, não faça, porque você vai ter problema com a Receita Federal. Tá? Pensões alimentícias, judicial ou extrajudicial, com tudo, contratozinho bonitinho, tudo registrado em cartório, com acompanhamento do advogado, né, para poder valer, né, para poder ficar certinho e correto. Vamos falar um pouco dessa questão de aluguéis aí, que é novo. Dos novo aluguéis. Para algumas pessoas, né, que não informavam. Estou tendo muita curiosidade em cima disso. Os aluguéis, Rony, quando eles são, né, administrados, né, quando eles são administrados por uma corretora, tá? Essas informações automaticamente já vão via de imóvel, né? Locador, locatário, aquilo que é locador, locatário, a taxa, né? A taxa da comissão, beleza? Vão todas essas informações. Essas informações automaticamente, quando você vai baixar na pré-preenchida, tá? Elas já estão na base de dados. Ou se você não usar a pré-preenchida, peça o informe de rendimentos para a sua imobiliária, a sua corretora, para que você declare. Porque se essas informações forem enviadas via de MOB, que é a declaração das informações imobiliárias, elas vão estar contidas lá na base de dados. Então não adianta, né, não adianta querer fugir. Aí tu vai me perguntar, e quem não faz esse serviço pelas corretoras? Mas eu, por exemplo, vamos dizer, Ronieli, tu tens um apartamento, né? Tu tens um apartamento que é alugado para mim, 2 pessoas físicas, beleza, a gente tem contrato de, só que aí nenhum dos dois, nem tu vai declarar que recebeu esse valor e nem eu vou declarar que paguei. A Receita Federal, ela já está com uma inteligência artificial, né? Ela está com uma inteligência artificial já, um robozinho lá, onde ele vai detectando, ele vai acompanhando, e eu daqui pago por Pix, né? Ela vai te acompanhando essa tua movimentação, tá entendendo? Ela vai acompanhando essa tua movimentação aí, e a tendência é que, posteriormente, isso vai dar dor de cabeça, né? Ou seja, a cada ano que passa, esse controle, esse cruzamento de dados, esse controle, ele vai amarrando cada vez mais, né? Ele vai amarrando cada vez mais, né? De tal forma que, não, volta a repetir, não vai adiantar você querer, né? Você querer esconder essa informação, eu combinar contigo que eu não vou declarar ou algo do tipo, né? Vai ter que ser declarado, né? Nós estamos caminhando cada vez mais para essa situação. Como aconteceu... E quem não tem, agora reformulando a sua pergunta, quem não tem contratos, né? Mas que recebe esses pagamentos aí pelo Pix, mas não tem nenhuma formalização de contrato, alugou apenas por alugar e recebe esse pagamento. O que eu posso te responder é que a Receita Federal, ela está avançando e ela pode, num determinado momento, né, chamar, né, fazer uma intimação, uma notificação chamando ambos,
né, para questionar o recebimento da parte de um e o envio da parte de outro desses valores, né? Não vamos esquecer que tudo que a gente fizer, né, tudo que a gente fizer, tudo que aconteceu, vamos imaginar aqui agora em 2022, né, que é o ano calendário da declaração de imposto de renda, a Receita ela tem 5 anos para questionar, né? Então, durante 5 anos, em relação ao ano de 2022, ou seja, até 2027, tá? A qualquer momento, a Receita Federal, ela pode levantar um questionamento, tua fonte está errada, por que eu recebi esse dinheiro aqui, tu não declarou isso aqui, faltou isso aqui, cruzou esse negócio aqui, tá? Então, é sempre bom, né? É sempre bom ficar atento, né? Essas, né, a todas as particularidades dessas informações que você vai trabalhar na sua declaração de imposto de renda, bem como a sua, né, as suas rotinas do dia a dia com relação a recebimentos, pagamentos, tá entendendo? Porque faça tudo como você pediu, faça tudo correto dentro da legislação, né, para que você não venha a ser surpreendido, né, posteriormente, né, dentro desse período de 5 anos. Né? Lembrando que passou, eu fiz uma porrada de loucura em 2022, meu Deus do céu. Passou 2027, então 2028. Então, desses 5 anos, a Receita vai começar a te olhar de 2023 para cá. E assim sucessivamente. Né? E assim sucessivamente. Com relação, eu toquei no ponto dos imóveis, né? A gente sabe que os cartórios, eles já têm, né? E já existe um prazo, né? Que eu acho que, se não me engano, ele já foi até inspirado de modernização das informações do cartório. Né? Então não tem mais esse negócio de cartório tem que estar totalmente informatizado, tudo com o envio das informações de compra, venda. E uma das declarações que o cartório envia das informações a respeito dos imóveis é a DOI, né? Declaração das operações imobiliárias. Então, nesses últimos, né, já me perguntaram, mas Fernando, eu tive, né, se eu tive imóvel lá para trás, comprei há 2, 3 anos, chamei aqui na pré-preenchida, já estou com inscrição, com tudo, não veio, né? E eu nunca declarei. É bom que declare, né? É bom que declare. Se você tem esse imóvel, a gente não sabe, vamos dizer assim, a Receita está modernizando, tá? Cada ano que passa. Mas, se tu tens um imóvel com a escritura lá bonitinho, já no teu nome e tal, foi puxar pré-preenchida e porventura não tenha vindo, que a gente também não vai achar que a pré-preenchida é a coisa mais perfeita do mundo, que não é. Tá? Mas então eu não vou declarar. Declare. Coloque as informações e declare. A Receita Federal, não sei se vocês se lembram, há um tempo atrás, ela começou a exigir nas informações dos bens. Eu tenho uma casa, aí você bota o endereço, mas registro no cartório. Qual é o cartório? De onde é? Número, matrícula, isso e aquilo. Isso tem uns 4 ou 5 anos que ela começou a fazer a exigência dessas informações. Aquilo já era, teve gente que, não, eu não informo nada, não, só informo da casa e tudo mais, mas à medida em que os anos foram passando, tá? A Receita ela foi, juntamente com os órgãos, né, cartórios e outros órgãos, ela foi alimentando, vamos dizer assim, engordando a base de dados dela a respeito né, desses bens correspondentes, respectivamente, em nome de contribuintes. Principalmente dos 2 últimos anos para cá, que praticamente os cartórios já estavam todo vapor com o envio das informações, né, via DOI. Então, é bom sempre, né, observar essas situações. Ou, por exemplo, eu tenho um carro aqui, eu tenho 10 carros, eu vou esconder esses 10 carros. Ô, meu amigo, plataforma GovBR, a gente já viu lá, quando você coloca lá, tá lá todos os carros, eu comprei 10 carros esse ano, ele vai pegando tudinho pelo Renavan, os Detrans também já estão todos informatizados. Então, como eu digo, não adianta, né? Pessoas dizem, eu não vou declarar, eu tenho 500 mil reais numa aplicação, eu não quero que ninguém veja isso.
Tá entendendo? Só se tu não quer que teus familiares vejam, mas que a receita tá, não, eu vou esconder da receita, não adianta, meu irmão, pelo amor de Deus, Não não faça consegue mais negócio. Não, não, essa parte, né? Assim como a gente tem que ter cuidado com gastos de cartão de crédito, né? Cidadão gasta demais no cartão de crédito. Ah, eu posso ser chamado? Pode. Se tu não tiver rendimentos ali, né? Se tu não tiver rendimentos ali suficiente, eu ganho 2.000 e gasto 10 de cartão. Só que o que a Receita ela vai levantar a princípio? Meu amigo, como é que tu tá conseguindo, vamos dizer assim, paga, tu já entra no radar, como é que eu tô conseguindo pagar esse cartão? Né? Então, isso já pode, né? Na hora que ela pega, não, eu vou deixar ele fazer a declaração de imposto de renda dele, que eu quero ver quanto é que ele vai me dizer de rendimentos isentos, de rendimentos tributáveis, ou isentos e não tributáveis, das outras fontes pagadoras, eu quero ver. E ali, né, uma vez declarado, você pode entrar no radar dela, né? Lembre-se que o T-Rex, né, o T-Rex é o supercomputador da Receita, o T-Rex está de olho e se aperfeiçoando cada vez mais. Né? E aí, Rony, essa questão, né? Essa questão, falamos aí bastante coisas, lembrando, né? Lembrando das principais, das demais regras, né? Quem porventura tem bens ou direitos cujo valor seja superior a 300 mil, né? Quem porventura tenha tido atividades, né? Receita bruta de atividades rurais de R$ 142.748,50. Obrigado. Obrigado. Quem, porventura, pretende compensar prejuízos que teve, tá? No ano calendário de 2000, né? No ano calendário de 2000, não só no ano calendário de 2022, mas de anos anteriores, tá? De atividades, né? Da atividade rural, que pretende compensar esses prejuízos, também vai estar obrigado a declarar. Né? Quem passou a ser residente, né, no Brasil, no ano calendário 2022, também está obrigado. A situação do ganho de capital, né? Quem teve ganho de capital, né, também é obrigado. Lembrando que a apuração do imposto sobre ganho de capital, né, antigamente, até 2020, você baixava o programazinho lá, né, da Receita. Desde 2021, né, para cá, tudo é feito na plataforma do ECAC, né, a apuração e geração da guia do imposto sobre ganho de capital. Então, você já faz lá, entra no ECAC, entra na aba Meu Imposto de Renda, né, e proceda, né, todas as informações para você apurar o seu ganho de capital certinho se você vendeu, né, um bem imóvel, tá? Então, é sempre interessante observar, né, observar essas situações, observar que a questão, tocando mais uma vez, a questão dos acessos, né, do subestabelecimento, você não consegue subestabelecer, né, por procuração jurídica utilizando senha do GovBR, aí só vai por certificação digital. O que você consegue fazer é apenas autorizar, dar aquela autorização para que a pessoa que for fazer o seu imposto de renda, tá? A pessoa que for fazer o seu imposto de renda tenha acesso às informações da declaração pré-preenchida. Aí, minha querida Adelaide, né? Minha querida amiga que sempre me acompanha aí, né? Que ela sempre me chama de Dr. Fernando Invasão do Bem, um projeto maravilhoso. Sempre que eu participe, sempre estou ajudando eu, a presidente Ana Lígia, também tem meu irmão conselheiro Fernando Henrique, né, que é o vice-presidente aqui da Câmara Técnica. Maravilha. Né? E aproveitando o gancho da minha amiga aí, falar, né, das doações. Né? Outra novidade também, né, das doações. Como é que está o nosso tempo aí, Rony? Olha, eu acho que falta só mais uns 2 minutos. Vixe, só mais uns 2 minutos, então depois a gente vai ter que fazer. Mas não está das doações. Não. Mas é bom dar uma olhadinha para a gente não cair, a gente não cair de repente. Das doações, né? Lembrando que no caso das doações a entidades, né? A entidades carentes, lembrando que essas doações só podem ser feitas para entidades que estão cadastrados lá na base de dados da Receita Federal. E esse valor é no máximo de 6%
do valor da tua base de cálculo de imposto, né, que deu lá no cálculo de imposto a pagar. Não é de imposto, não é imposto a pagar. É da base de cálculo do teu imposto, do total do que deu do teu imposto na hora que é feito o cálculo, tá certo? Lá no programa, de acordo com a tua base de dados. A gente sabe, a gente coloca rendimentos tributáveis, despesas, enfim, tudo. Aí a Receita faz aquele cálculo ali e chega no valor, né? Chega ali na tua base de cálculo. Essa tua base de cálculo é que vai ser, né, aplicado o até 6% que você pode fazer de doação para entidades do Fundo da Criança, do Idoso, de audiovisuais, né? Tem que observar muito bem isso. Lembrando que, por cada instituição, né, isso até foi frisado hoje, por cada desses 6%, né, vamos dizer aqui que minha base de cálculo deu 10 mil. Então eu posso fazer doação de até R$ 600. Mas eu vou doar tudo para o Fundo da Criança. Não posso. Ele é dividido em 3%, né? Só posso doar 3% desse valor, ou seja, R$ 300 para uma instituição e 300 para outra. E lembrando que, na hora que você faz o envio, né, fazer doação não vai fazer você pagar mais imposto, absolutamente nada. Muito pelo contrário. Vai ajudar a bater e você vai estar ajudando, tá certo? Você vai estar ajudando uma entidade. Né? Grande novidade é que você pode, nessa questão da doação, uma observação bem curta. Se você optar, você pode, somente por pessoa física, fazer essa doação via o programa do imposto de renda, né? E aí, automaticamente, se você fizer essa opção, você vai ver uma das instituições que está cadastrada lá, beleza? Coloca, faz, né? Reparte ali os 3%, o próprio programa ele vai te auxiliar e vai ser gerado um DAF, tá certo? Vai ser gerado um DAF para que você pague o teu fora diferente, com um código diferente do teu DAF que deu do imposto a pagar, tá? E ele não vai ser de preferência, ele não vai ser por débito em conta. Débito em conta, eu marquei débito em conta por DAF no meu do imposto a pagar. Beleza, tá ali. Mas eu vou optar também para fazer 2 doações aqui, de acordo lá com a base de cálculo, vai sair outros 2 DAFs, ou um DAF, se for só uma instituição, né? Dependendo ali do valor que você optou, né? Dentro dos 3%, né? Como eu falei, são 2 instituições que você pode fazer a princípio, né? Usando os 6%. 3 para uma, 3 para outra. Não pode ser 6 inteiro para uma. O sistema não deixa, a legislação não deixa. Né? Vai sair esse outro DAF para você pagar e esse pagamento desse DAF ele tem que ser feito até o dia 31 de maio. Tá? Se você fez a opção lá, que ajudou a reduzir o teu imposto, você destinou ali, saiu outro DAF e você não pagou esse DAF até no dia 31 de maio, o que vai acontecer? Eu vou pagar depois. Não vai poder pagar. Automaticamente, você vai ter que fazer uma retificadora, tá, da tua declaração, desfazer a questão da doação, voltar de novo para você ver o valor adicional que você vai ter nas suas contas a pagar. São algumas... ponto importante, Rony, né? Da declaração de 23. Da declaração de imposto de renda com relação a essa parte de doação. Então, no geral, meus queridos, prestar bem atenção, observar os prazos, observar a sua documentação, observar quem vai fazer a sua documentação, quem vai fazer a sua declaração, né? Observar os modelos, né? Tem simplificada e completa para saber qual é o mais interessante para a sua realidade. Não esquecer que se for colocar dependentes, a dependente pode ser cônjuge, filhos, né, netos, desde que tenha, neto, bisneto, desde que tenha a guarda judicial. Né? Mas com relação à esposa, eu quero fazer a declaração junto com minha esposa com dependente, mas ela tem rendimento também. Não esqueça de colocar os rendimentos da sua esposa como dependente. Eu estou colocando meu filho aqui também, mas ele já trabalha com rendimento. Não esqueça de colocar, porque se você não colocar, a malha fina. E é principalmente saber, numa situação como essa que eu acabei de falar, se vai ser interessante ou não. Você colocar eles como dependentes, uma vez que eles tenham esse rendimento. Observem a base de cálculo, né? Observem a memória de cálculo quando você estiver fazendo
né? E quando eu falo quando você estiver fazendo, de preferência acompanhado por um profissional da área contábil, para que ele diga o que vai ser mais vantajoso para você, né? Entre imposto a pagar ou possivelmente a A restituir. restituir. Mas é isso, minha amiga, Era nessa... isso que a gente queria passar, né? Aí tem uma pergunta aqui que me mandaram no WhatsApp, não fizeram aqui, acho que a menina tá meio envergonhada. Vou Diga. fazer aqui. Ela queria saber se uma pessoa que recebeu uma rescisão, se ela é obrigada a declarar imposto de renda, mas ela não me falou o valor. Disse, Olha, vai perguntar lá na live. rescisão contratual, né, é rendimento isento, tá até lá, rendimento isento e não Não tributável. tributável. Se o valor dessa rescisão, tá? Se o valor dessa rescisão, Rony, tiver ultrapassado R$ 40.000, Tem que vai ser informar. obrigado a tributar, né? Rendimentos Fala isentos não rendimento tributáveis tributável. superior a R$ 40.000, vai ser obrigado a declarar, tá? Dona Mas se ela Simone está quiser fazer uma respondida. declaração, professor, mas eu ganhei no ano 20 mil de rendimento tributável. Eu sei que eu não estou obrigado, eu não me enquadro, não, mas eu quero fazer a declaração. Faça. Ótimo, tranquilo, não tem problema nenhum. Tá? Pode fazer direitinho sua declaração, tá? Colocando que você ganhou ali de rendimento 19 mil, vamos dizer 19, 15, 18, valor menor do que os 28.550. Pode fazer, bota do seu 13º, tudinho, faça o envio. Né? É bom, é mais uma fonte de comprovação que você possa ter, né? Mais uma fonte de comprovação que você possa ter quando lhe for exigido. Não tem problema nenhum, tá certo? Não tem problema nenhum nessas situações. O que tem, quem está obrigado, dentre as condições, é que tem que observar para fazer a declaração e fazer certo. Aí o não envio, né? Custa uma multa, né? Oi? R$ 165. O não envio da É, declaração prazo. Tive bastante 160. cliente no ano passado que pagou sobre isso. Então a gente orienta, né, que vocês que pensam que não sabem, que vão declarar, às vezes recebem informe, né, das suas instituições. Tem muitos que têm às vezes a restituir, né, e não declaram com medo de pagar imposto. Eu tive muito isso em 2022, Fernando. E aí eu peço que vocês procurem, né, um profissional, pode ser eu, pode ser qualquer outro, tem vários, né? Procurem, mostrem seus informes para que vocês não tenham que pagar multa e recebam seus valores, né, de acordo certinho no ato. Também outra coisa que para a gente mencionar aqui, Fernanda, é sobre as deduções. Muitos dos meus clientes gostam de saber disso, o que é que eles podem estar utilizando, né, para deduzir os impostos a pagar, principalmente os professores aí. Olha, de deduções, a gente já falou uma, né, da questão das Das doações, observado doações. o limite lá do valor da base de cálculo a pagar 6%. Professor, As essa questão despesas. aí de aluguel também entra nas deduções, né? Uma nova aí que eu li, tá correto? O aluguel entra Deduções nas. Não, para quem paga. o aluguel pode entrar nas deduções se você estiver fazendo algo a nível de livro caixa. Mas colocar lá na ficha pagamentos, aluguéis, tem esse projeto de lei, né, que ainda Ainda não está aprovado, né? não foi aprovado, onde colocam as despesas de aluguéis como dedutíveis. Aí, nessa aí, quem tiver realmente aluguéis, quem pagar aluguel, vai fazer questão, assim como faz com despesa médica ou despesa com instrução. As Sim. despesas médicas, né, que você teve, notas fiscais ou recibo de profissional médico profissional liberal carimbado e assinado, né, certinho. As despesas com instrução, né, suas e de seus dependentes. Quando você já coloca os dependentes, já tem aquele valor, né, que já vai ser deduzido lá da tua base de cálculo, tá certo? Tô vendo Uma aqui, pergunta aqui, referente professor. Nutricionista pode ser dedutivo referente à estética? Gasto com olha, nutricionista? gasto, gasto com nutricionista, tá? Boa pergunta. É, pois é. É, Se fosse
Se fosse cirurgia estética, tá? Cirurgia estética, entra. Vai que é uma beleza, tá? Agora, de acompanhamento nutricionista, tá? Eu acredito, tá? Por tudo que eu já vi, não vai poder. Nem tem essa Mas eu fico até opção lá, pensando. professor. Oi? Nem tem Não essa tem, opção, a não ser que seja jurídico, não né? tem, Se for exatamente, mais não tem, clínica. tá? Não tem essa opção. Ó, por exemplo, eu puxei a minha pré-preenchida aqui agora. Ano passado eu fiz a cirurgia aqui, né? Eu dei uma retocada aqui no meu telhado. Quando eu puxei, já veio lá da clínica, né? Porque quem fez a cirurgia aqui do meu transplante capilar foi o médico, né? Foi o médico. Então veio, né? Então é sempre importante você observar na legislação todas essas despesas que podem ser deduzidas ou não, tá? Essa questão do aluguel, como você falou, tá? Não pode ser, tá? Eu pago aluguel de pessoa jurídica e tudo mais, não vai poder ser deduzido, mas pode ser lá se tu tiver o teu consultório, né, e for tiver fazendo o seu livro caixa. Por exemplo, eu estou fazendo meu livro como tem, os médicos atendem, né? Os médicos atendem nos seus consultórios. Você vai lá, né, ele vai colocar lá em rendimento recebido de pessoa física, beleza, e aí tem aquela opção, né, rendimentos, livro caixa, o que eu posso deduzir do livro caixa? Aluguel, condomínio, luz, né? A pessoa que estiver trabalhando comigo, lógico, tudo isso com documentação que comprove, tá? Tudo isso com documentação que comprove. É o chamado livro caixa. Né? Mas também não é para você colocar no livro caixa, como tinha gente que já apareceu aqui para me fazer declaração de imposto de renda, que utilizava o livro caixa, botou despesa com combustível, com remédio, tal, não vai. Não vai. Não vai, né? Que são Já foi basicamente aquelas. questionada contra isso, que tinha uma contadora aqui em Pinheiro que colocava até despesa com mercearia. Eu nunca Em tinha livro visto caixa, isso. Eu nunca tinha visto, professor. mas assim, em livro caixa, porque o livro caixa tu não vai, o livro caixa tu vai colocar o valor total, tu não vai discriminar. Mas se a Receita chamar e pedir para confirmar, aí fica aquela situação, né? Vai ter que se virar, vai ter que se virar, né? Se chamar, vai ter que se virar, até rimou. Mas é ter cuidado, né? Como eu falei, ter cuidado em verificar sempre a legislação, né, acompanhado de um profissional, de preferência profissional contábil, que lhe dê todo esse norteamento, para que você não faça nada errado. Certo. Continuando nas deduções, né? Entrei fisioterapeuta, dentista, falando Sim, pontualmente como eles estão aqui fisioterapeuta, dentista, perguntando, psicólogo, né? psiquiatra, né, É, que tiverem, que tiverem, tá entendendo? É, 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 que tiverem tido, né, tiverem tido essas despesas, vai poder colocar sim, né? Vai poder colocar sim na declaração de imposto de renda. certo. Que uma Aí, meu declaração. amigo, Posso colocar um dependente que é beneficiário do Bolsa Família olha, colocar beneficiário de Bolsa Família, como tá? dependente? Como, como dependente. Tipo, seu filho, ele recebe Bolsa Família. O senhor coloca ele como dependente da sua declaração? Mais ou menos assim que eu entendi a pergunta dela. De olha, a princípio, né, a princípio, a gente tem que verificar, a gente já está vendo que o governo já anunciou que mais de 1,5 milhão de usuários do Bolsa Família vão ser cortados, porque tem muita gente que tem muita gente que está recebendo. Estou dizendo que é o caso aqui da, 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 da situação da agricultura. Tem muita gente que não, né? Tem muita gente que não, né, que não recebe, que recebe indevidamente. Né? Tem muita gente que recebe indevidamente. Então, eu aconselharia não colocar, né? Para depois não ter nenhum tipo, né? Porque o Bolsa Família tem toda aquela memória de cálculo agora que você está vendo, né? Ora, eu estou recebendo porque minha família tem todas aquelas regras, não recebe mais, agora eu me esqueci até do teto aqui,
E aí eu estou sendo dependente e automaticamente o sistema lá do governo pode... Se ele está sendo dependente de uma pessoa que tem, vamos dizer assim, um certo rendimento, então para que ele está recebendo? Né? Eu não aconselharia, tá? Eu não aconselharia colocar, tá? Eu não aconselharia colocar, querida. Certo. Então, aqui era mais essa última pergunta. Se alguém tiver mais alguma pergunta, pode estar digitando para estar respondendo para vocês, aproveitando esse resto de tempinho aqui que a gente ainda tem. E era isso que a gente queria colocar, né? Atender mais não perca um prazo, né? Das declarações. Apesar de que só, desculpa, Ron, te interrompendo, apesar de que pode ou não pode colocar, tá? Pode, tá? Pode. No geral, vamos dizer pode, mas tem que observar, vai ter que observar bem o valor dos rendimentos, a princípio, dessa pessoa que ele está sendo dependente para que não tenha nenhum outro tipo de situação que possa vir a cortar o benefício. Por exemplo, agora eu fiquei curiosa nessa questão que eu já coloquei. Um professor que ganha uma faixa de uns 60 mil, coloca um filho, mas esse filho é beneficiário. Aí o senhor acha que... Como é que um filho... Aí é aquela questão. Um professor que ganha 60 mil. Tem um filho que está recebendo Bolsa Família. Tá entendendo? Até eu tô sem entender, como eu digo assim. Eu fico sem entender, porque se o Bolsa Família é para pessoa de família pobre, enfim, que tem a família tenha, não tenha, me esqueci agora o teto, né, a fórmula que eles utilizam para que receba. E eu tenho, né, vamos dizer, eu estou morando dentro de uma casa, que ele pergunta qual é a renda da família. Né? Acho que não pode ultrapassar 2 ou 3, 2 salários mínimos e meio, eu não estou lembrado aqui da regra. Tá? Não me atento à Bolsa Família, assim, em termos de valores. Aqui que acontece, eu sou dependente, pois é, eu sou dependente de uma pessoa, né, que está recebendo 60 mil, é fogo. Olha, meu querido amigo e irmão Samir Neme, presidente do CRC, do Conselho Regional de Contabilidade do Rio de Janeiro. Um abraço, meu irmão. Aí, prestigiando aqui, minha querida amiga Roniele. Professor, então, também enfatizando a questão aí do auxílio, também está entrando, né? Questão do auxílio, esse auxílio emergencial aí também entra, né? Este ano, novamente. A regra do auxílio, na época, tinha que obedecer a questão do teto lá. Certo. Né? Teve que obedecer a questão do teto lá, como aconteceu, né, em 2021 em relação a 2020 e 2022 em relação a 2021, que porventura estava, né? Obedecer aquele teto somado com outros rendimentos, né? Tem que somado com outros rendimentos. Né? Um abraço aí também, meu querido professor Manuel França, também está presente aqui, satisfação aqui pela sua presença aqui conosco. Mas é isso, minha amiga. Então, era basicamente, acho que não tem mais perguntas aqui. Tá. Tem mais alguma? Não. Estou vendo aqui nos acima. Mas pessoal, quem porventura depois da live tiver, pode depois, mande uma mensagem lá para mim no meu Instagram. Meu Instagram é prof.fernandojosé. E também tem o da Rony, né, que é o RG Contabilidade e Perícia. Tá? Pode mandar aí o que a gente puder, né, na medida do possível, do nosso tempo, que aqui o meu é corrido mais do que, né, como o teu também, Rony. Mas a gente vai ajudando, né, vai ajudando a desenrolar aí para cada pessoa. Meu querido, vocês consideram que atualmente a declaração ficou mais complexa ou mais simples? Manuel, meu amigo, as duas coisas, um pouco de cada, né? Tem mais facilidade. Não se trata de ser complexa ou simples, se trata de você observar, né? De observar todas as particularidades da legislação e proceder corretamente.
Eu, por exemplo, eu já faço declaração de imposto de renda, poxa, há mais de 20 anos. Mais de 20 anos, há uns 20 anos. Eu me formei em 2001, já fazia um pouquinho antes de lá. Então, lógico, o avanço da tecnologia, a mudança da legislação, né, enfim, é melhor dizer assim, é melhor ter mais, tem que ter mais cuidado, né, tem que ter mais cuidado e, de preferência, que seja feito por um profissional que tenha conhecimento, tá, que tenha conhecimento da legislação, da situação, para que oriente você a fazer corretamente, tá? E de Verdade. preferência que seja um profissional da área contábil, né? De preferência que seja um profissional da área contábil, para que você não venha a ser surpreendido, né? Por uma das trocentas malhas finas, né? Tipos de malha fina que a Receita Federal tem. Cruzamento de dados Cruzamento de atual dados torna mais fácil cair na malha fina? De torna, certa forma, sim, né, torna. professor? De Porque certa às forma, sim. vezes a preenchida não traz todas as informações, como o senhor já falou no início. A pré-preenchida, como eu repetindo aqui, ela é uma grande ferramenta que veio desenvolvendo aí já nos últimos 3, 4 anos. Mas esse ano o governo está fazendo muita questão que as pessoas usem, porque as informações, boa parte das informações que você iria colocar na tua declaração, se você fosse fazer ela direto do programa, ela já vai estar propriamente contida, já vai ser puxado, né, da base de dados da Receita. Como eu sempre digo, a declaração pré-preenchida são aquelas informações que você tem, que você já sabe, que a Receita Federal também já sabe. Mas não significa dizer que o que você puxar de lá, que você não tenha que fazer a devida conferência, né? Faça a devida conferência, confira os dados, as fontes. Como eu citei aqui no início da live, eu tenho um cliente aqui, e ele tem 2 fontes pagadoras, tá? E não sei por que da pré-preenchida só puxou uma. Tá entendendo? Eu não vou incluir a outra. Jamais, vou incluir sim, até porque o valor é 50 e poucos mil reais. Como é que eu não vou Tem incluir um como negócio desse? Não tem como não incluir. não tem como não incluir. Tá? Mas é isso. Ó, eu rapidamente aqui, que eu estou de frente para o computador, Rony, tem uma pergunta, eu vou ter, o que pode cortar a família do Bolsa Família? As famílias monoparentais que não cumprem os critérios de renda, de no máximo 210 por mês. Meu Deus do céu. Vai Um botar um professor não passa, dependente aí, então. vai botar um dependente aí, o cidadão vai botar ganha 60 mil aí, como você falou, vai botar um dependente que recebe Bolsa Família e vai prejudicar. Não tem como não cortar. Eu não vou nem. Não vale nem a pena dizer, dessa situação aí, dizer que o cidadão é filho, né? Porque se é filho dele, ele ganhando 60 mil, recebendo Bolsa Família, eu não entendi essa matemática. nem como ele conseguiu, vamos dizer assim, se for uma situação dessa, como a legislação conseguiu autorizar. Mas tem casos, professor. Não, é aquela história, o sistema, ele não é perfeito, tem suas falhas, mas ele vai se aperfeiçoando à medida do tempo, como vem acontecendo nos últimos 5, né, nos últimos 5 anos, né, para cá, o grande salto que deu. Então, tem mais, era isso que a gente tinha para passar para vocês, né? Não percam prazo, é dia 31. Começa agora, né, dia 15 até 31 de maio. E para quem não declara, professor, vamos enfatizar o que acontece. Quem é obrigado e não declara. Tive várias. Quem é obrigado? Quem é obrigado e não declara. O que Quem é acontece aí com a pessoa? obrigado e não declarar, eu sugiro que tire essa ideia, mude de ideia o mais rápido possível, porque você vai ficar posteriormente com o seu CPF, né, irregular, e CPF irregular você não faz absolutamente nada. Né? Além do mais, se você tiver, tá entendendo? Se você tiver uma fonte pagadora que tenha rendimentos consideráveis ou várias, né, você postergar isso é você ficar com o seu CPF aí no irregular, problemático, posteriormente
declarar, o débito vai aparecer se você não regularizar, e dependendo, ele vai para a dívida ativa da União, e aí começa, vão lhe cobrar, vai lhe botar, vai lhe travar seu nome, você não vai mais mexer em conta bancária, você não vai ser nada, não tem mais nada. Não consegue. Enquanto você não regularizar, não fizer um parcelamento ou não quitar a dívida total. Não Pedi para o faça senhor isso. mencionar porque foi um dos casos que eu tive bastante no ano passado. Muita gente mesmo procurava contador depois que suas contas já estavam bloqueadas. E aí, por isso que também E se tiver... a gente resolveu fazer essa live, né, professor? Para estar dando essa informação aí para as pessoas, para não passar por isso. Às vezes não querem receber seu pagamento e não conseguem. Às vezes até Sim, professor aconteceu isso. Professores com uma única portaria, no caso. com certeza. Olha, a nossa querida Rose aí tá dizendo salva a live, eu não acompanhei. Tu salva direitinho aí, Rony. Vou ver se eu consigo salvar e compartilhar. Pronto, na hora que Mas era isso. terminou é só compartilhar. Mas, minha querida, muito feliz em poder participar aqui, Grande muito grato prazer aí ter o pelo senhor, convite. como sempre, né? O senhor sempre E está tô sempre, acatando as minhas ideias aí. Provavelmente tô daqui a sempre, pouco vou convidar a Analisha, não sei se ela ainda se encontra aqui, para a gente estar trazendo outro conteúdo aí para futuramente para os meus seguidores. com certeza, com certeza. A tua ideia, como eu digo, a tua ideia ela é genial. E quanto mais pessoas fizerem isso, compartilhar, a gente está aqui, o mais importante, o mais interessante é que a gente possa compartilhar conhecimentos, trocar informações, trocar experiências. Isso é algo que não tem preço e é maravilhoso, tá? Verdade. E eu fico sempre muito feliz e grato quando eu tenho a oportunidade, né, de ser convidado, de poder falar, de poder compartilhar e poder aprender. E é isso. A vida profissional, o mercado de trabalho, não tenha dúvida que é feito dessa forma, né? Para que você cresça, né? Para que você consiga, né? Consiga avançar, tá? Compartilhar com meu querido amigo professor Manuel aí, que é o expert aí dessa área aí, né? Compartilhar conhecimento é extremamente relevante. Relevante. E, e é isso, minha amiga. Aguardando aí o próximo encontro, né? Certo, Se Deus quiser, brevemente. Agora é um período que a para a gente gente está muito poder. ocupado, todos os contadores, né? Mas brevemente vamos. Nas enquetes que eu coloquei, professor, inclusive teve vários temas que eu coloquei, né? E um que eles queriam que eu trouxesse foi sobre fins de contrato, rescisão também. Muita gente me procura a respeito disso. Aí é um tema para a A gente gente, estar trazendo aí futuramente. pronto, a gente vai conversando e vai alinhando. Certo. Depois, tranquilamente. O que puder fazer para contribuir, se não for eu, a gente coloca, vamos atrás de um colega, né? Dependendo do tema. Colega Não somos trabalhista está aí firmados para para estar saber de tudo. advisando. Tanto Mas é mais, isso aí, meu gente. querido. Uma boa noite Gente, para um abraço vocês. para todos, uma boa noite e Obrigado por continue estarem acompanhando aí as aqui. nossas redes sociais aí. Um abraço, tudo de bom. Um abraço, Rony. Tchau. Gente, muito obrigada a todos que participaram. E como eu prometi, eu fiz uma enquete lá no meu Instagram, ainda vou ver o resultado. Mas aí eu acho que eu vou estar sorteando uma declaração aqui grátis para 10 primeiras pessoas que entraram aqui na live, tá bom? Aí, enfim, era isso que a gente queria estar passando para vocês. E até um próximo encontro. Tchau.